Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao canal da Série Estou, eu sou o Osmio, e no vídeo de hoje nós iremos dar uma conferida no filme Os Sete de Chicago, nessa nossa saga, acompanhando os indicados a melhor filme do Oscar. Sim, senhoras e senhores, então vamos conferir um pouquinho sobre esse filme Sete de Chicago, dirigido pelo Aaron Sorkin, também conhecido por ser o roteirista de A Rede Social, e o Aaron Sorkin é conhecido por ter esses muitos diálogos que ele gosta de colocar, nós vemos bastante no filme. Ele também tem essas cenas rápidas, bem dinâmicas, que são comuns nas produções do Aaron Sorkin, ele é bem elogiado por isso. E, de fato, o Sete de Chicago é um filme muito interessante, temos muito a falar sobre. Mas, para nós entendermos quem são os Sete de Chicago e o que levou eles até Chicago, nós temos agora que ter tipo, quase uma aula de história para compreender o evento que uniu essas pessoas, que é a Guerra do Vietnã. Se você não sabe, ou não lembra das aulas de história, a Guerra do Vietnã foi um confronto entre Estados Unidos e Vietnã, que foi de 1955 até 75, foram 20 anos de guerra, e passaram por ela quatro presidentes. Teve o Eisenhower, que foi de 53 a 61, o presidente Kennedy, que foi assassinado, ele só ficou de 61 a 63, ele é citado no filme, inclusive. Nós temos também o Lyndon Johnson, que ele governou os Estados Unidos entre 63 e 69, no auge da guerra, que quando justamente o filme começa, nós vemos o Lyndon Johnson anunciando que a convocação mensal para a guerra de soldados passaria de 17 mil para 35 mil. E nessas cenas rápidas que iniciam o filme, nós vemos que as convocações vão subindo cada vez mais e mais. Vemos as datas sendo sorteadas para as pessoas que fazem aniversário serem convocadas para a guerra. Então, a parte boa desse início da nossa trama se passa no governo do Lyndon Johnson. E também nós temos o Richard Nixon, que também é citado no filme, né? Nós vemos até o quadro dele sendo colocado quando eles vão visitar o novo procurador-geral, que o quadro dele é colocado no lugar do Lyndon Johnson, enfim. Então nós temos como base esse conflito, dá para ver, é um conflito muito sangrento. Os Estados Unidos perderam a guerra para os vietnamitas, inclusive, né? O pessoal do Vietnã era fazendeiro jogando bambu e hélice de helicóptero e destruindo tudo. Então, assim, foram diversos protestos na década de 60 contra a guerra. Nós vemos no próprio filme o Martin Luther King pregando contra a guerra, que o Martin Luther King é uma figura de muito destaque. Então, toda essa questão política, o filme é muito político em si, a história dele é muito política. Então, nosso primeiro contexto é justamente esse da Guerra do Vietnã, sendo mostrada como um evento que está escalando cada vez mais sangrento, gerando mais e mais mortes. Eu acho que, se não me engano, um dos personagens, que é o do Sacha Baron Cohen, ele já comentar que foram mais de 500 mil de soldados que foram para o Vietnã, e, enfim, foram dezenas de mortes, as baixas aumentando cada vez mais. Então é justamente nesse contexto, protestando contra a guerra, que nós temos esse 7 de Chicago. Mas por que Chicago? Porque no ano de 1968, ainda no governo do Lyndon Johnson, aconteceria na cidade de Chicago a Convenção Nacional Democrata, que é a convenção do Partido Democrata dos Estados Unidos, e justamente esse evento foi escolhido para que diversos grupos fossem protestar pacificamente na cidade, mas nós sabemos que isso não dá muito certo, né? Mas então, justamente, depois dessa nossa breve sinopse, esse nosso contexto histórico e cultural, nós temos que dar uma conferida em quem são os nossos 7 de Chicago. Então, vamos lá. We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. Nós temos o Sacha Baron Cohen interpretando o Abbie Hoffman, que é um dos fundadores do Partido Internacional da Juventude. Sacha Baron Cohen é muito conhecido por ser o nosso querido Borat, que o Francis não gosta muito. Nós temos também Jeremy Strong interpretando Jerry Rubin, que também, junto com o Abbie Hoffman, é um dos fundadores do Partido Internacional da Juventude. E, gente, fiquem pasmos,
esse Jeremy Strong, se você não sacou, ele está em Succession. Eu vi o set de Chicago, eu só fui notar que era o Jeremy Strong quando eu fui ver o elenco do filme. Porque ele tá com um cabelo e uma barba que você não reconhece, cara. E uma faixa também, é irreconhecível. E ele, junto com o Sacha Baron Cohen, são, na maioria do filme, essa parte mais de comédia, né? Que dá uma aliviada. É um filme que trata sobre o julgamento, né? Em inglês, The Trial of Chicago 7, o julgamento do 7 de Chicago. Mas é um filme que não é tão pesado assim. Então, essa parte mais de comédia fica a cargo deles dois. Nós também temos o Ed Redmayne, que é, no caso, no filme, é o Tom Hayden, que é um dos líderes dos estudantes para uma sociedade democrática, que é o nosso querido Newt Scamander. O ator também esteve em A Garota Dinamarquesa, então fica a curiosidade. Nós também temos Alex Sharp, que é o Henry Davis, que junto com o Tom Hayden é um dos líderes dos estudantes para uma sociedade democrática. Esse ator estava escalado para a prequel que nunca vai acontecer de Game of Thrones, que tinha a Naomi Watts, que ia ser sobre a criação dos White Walkers e tudo mais. Se ferrou, não vai acontecer. O que vai ter mesmo de prequel de Game of Thrones, que nós sabemos, é House of Dragon, ano que vem. Vamos cobrir uma série Estou com toda a certeza que a gente ama Game of Thrones, se você ainda não notou esse fato. Nós também temos o ator John Carroll Lynch, que interpretou o David Dellinger, que é o pobre coitado que sempre está tentando apaziguar os conflitos, mas ninguém escuta ele, né? Isso que dá. E ele também é o líder da mobilização pelo fim da guerra no Vietnã. E esse ator, se você não reconheceu, ele é o palhaço Sr. Jingles, de American Horror Story 1984. Além disso, nós temos os últimos dois integrantes do set de Chicago, como são chamados. São figuras que, assim, nós vemos no filme mesmo, isso não é muito bem spoiler, que eles não eram figuras de liderança, mas eles participavam desses movimentos, e eles foram usados para justamente aliviar a culpa do júri, para que eles não condenassem todo mundo, né? Esse era o plano, assim, que foi estabelecido, pelo menos é o que eles acham que foi estabelecido, e esses eram o ator Noah Robbins, que interpretou o Lee Weiner, ele é o Zack de Unbreakable Kimmy Schmidt, e o Daniel Flaherty, que interpretou o John Freund. O papel mais relevante dele é ter estado no Lobo de Wall Street, fica aí a curiosidade. Mas nós também temos outros atores de destaque comentando agora sobre o filme, ainda sem falar muito sobre a trama. Nós ainda vamos comentar, né, da relação desses personagens, que alguns são de amor e ódio, então é bem interessante. Nós ainda temos o Yahab do Matin II, que interpretou o Bob Seale, que é o fundador dos Panteras Negras. Ele foi o Dr. Manhattan de Watchmen, se você não assistiu Watchmen ou se esqueceu. E ele era um oitavo entre os julgados nesse caso, mas aí justamente ele não tinha envolvimento nenhum com eles. Ele só esteve 4 horas o Bob Seale em Chicago naquele dia, e depois de algumas reviravoltas nós vemos que, né, o Yahab do Matin II acaba sumindo do filme, mas, né, não vamos entrar muito em spoilers neste momento do vídeo. Nós também temos o Mark Rylance, que interpretou o William Costler, que é o advogado, e esse ator é bem versátil, ele é bem famoso no teatro, e ele já esteve no filme Dunkirk, ou se você é uma pessoa mais pedante, Dunkerque. Também temos o Frank Langella, que interpretou o Julius Hoffman. Sério, esse juiz. Se você assiste o set de Chicago, a raiva que você tem desse cara é surpreendente. Porque, gente, como que esse cara irrita, dá uma raiva desse juiz que vocês não têm noção. Mas o ator, ele já fez muita coisa. Ele teve em Lolita, ele teve em Drácula, teve em Superman Returns. Então é uma carreira recheada e bem diversa. Então fica aí também essas curiosidades. Nós também temos Joseph Gordon-Levitt, que interpretou o Richard Schultz, que é o promotor, e é aquele menino do Kingsman. E nós também tivemos a participação de Michael Keaton, que fez o ex-procurador-geral do presidente Lyndon Johnson, Ramsey Clark. E se você não lembra, Michael Keaton já fez de tudo nessa vida, inclusive já foi o Batman. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Bom, mas onde você pode assistir o set de Chicago? O set de Chicago está disponível na Netflix. Então, é um streaming mais conhecido, mais fácil, não é uma coisa obscura tipo HBO Go, então é mais fácil de assistir.
Então vamos agora dar uma olhadinha nas indicações ao Oscar de Sete de Chicago, porque, né, estamos na nossa corrida para o Oscar, temos que citar essas indicações, comentar se elas são merecidas ou não. O Sete de Chicago está indicado a melhor filme, nós vamos ter concorrente de peso, como nós comentamos já em outros vídeos, eu inclusive que fiz o vídeo sobre The Father, eu comentei também essa mesma questão, que é muito difícil bater Nomadland e Bela Vingança. Assim, eu acho que The Father é um concorrente de peso, mas enfim, infelizmente, são concorrentes fortes. E Sete de Chicago é um filme bom, mas de fato esses concorrentes pesam bastante. Nós também temos roteiro original. Eu estou confiante nessa categoria. Eu acho que o Sete de Chicago tem chance, sim. O Aaron Sorkin já ganhou por roteiro em outras premiações esse ano. Então, tomara que ganhe, porque eu apostei em roteiro original para o Sete de Chicago no bolão, que nós temos que vai sair ainda essa semana. Foram várias apostas. Muita gente deu de azarão, que não quis apostar com a maioria. Então, foi um bolão bem legal. Nós vamos ter vídeo. A primeira parte vai sair essa semana. A segunda parte sai semana que vem. Bom, nós também temos uma indicação em melhor ator coadjuvante pelo Sacha Baron Cohen. Depois vou comentar um pouquinho sobre a atuação dele com a atuação do Newt Scamander, que é o Ed Redmayne, porque assim, é notável que os dois eles são os atores mais relevantes no filme, assim, que tem mais destaque, mas o elenco todo é de peso, é um grande elenco, até para esses personagens mais secundários, tipo o Michael Keaton, o promotor. Então é um bom elenco, foi bem acertado. Mas assim, de fato, foi melhor, foi interessante que o Sacha Baron Cohen tenha conseguido essa indicação. Ele que também está concorrendo por Bará, né? O filme também foi indicado a melhor fotografia, melhor montagem e melhor canção original por Hear My Voice. Mas em canção original eu acho que, de fato, é bem difícil que o Sete de Chicago leve, porque temos concorrentes de peso. Vamos agora comentando o nosso review, sem muitos spoilers de Sete de Chicago. O ritmo do filme é acertado, Aaron Sorkin sabe fazer essas coisas. Ele gosta de discursos, tem ótimos discursos no filme, mas não fica cansativo, é algo que ele sabe fazer bem. E outra parte interessante do filme, que lembra um pouco Olhos que Condenam, é toda essa questão do julgamento, né? Esse julgamento injusto, porque nós vemos que aquele juiz ele é pirado, totalmente maluco. Dá para ver bastante as injustiças e absurdos. Também dá para ver a preocupação que o governo dos Estados Unidos teve por esses protestos pacíficos, porque tem agente do FBI infiltrado, aí tem policial infiltrado, é uma loucura toda. E também tem esse debate, né, que o personagem do Redmayne tem com o Sacha Baron Cohen sobre a questão da política, se ela é ou não um caminho viável para fazer mudança, porque o personagem do Sacha Baron Cohen fala muito em uma revolução cultural, enquanto o personagem do Newt Scamander ele quer usar desse viés pacífico, né, através da política, justamente para construir um caminho, mas nós vemos que no fim das contas acabou que, né, todo mundo ali teve um pouco de culpa, mas de fato não dá para falar que eles são terroristas, que eles geraram todos esses conflitos de propósito. Não, nós sabemos que os objetivos deles eram sim pacíficos, eles usaram de palavras duras, como nós vemos no filme, mas ainda assim eram objetivos louváveis, né, para encerrar esse conflito sangrento feriado do Vietnã. Sobre o julgamento, um ponto positivo é algo que também, novamente, voltando àquele ponto que o Aaron Sorkin sabe fazer bem, que o julgamento ele avança, que é um julgamento longo, né, durou muito tempo. Então nós no começo acompanhamos, dia 1, dia 3, depois nós começamos a ver os saltos, de repente já está um dia mais do que 100. Então foi bem acertado, o Aaron Sorkin conseguiu pegar no roteiro bons recortes da história, e ainda essa questão dos flashbacks que vão se construindo com o tempo, de nós não sabermos desde o começo a, entre aspas, verdade, mesmo já notando as injustiças do julgamento, é algo bom também. Mas assim, dá para ver que isso é mais nítido no final, né? Que a história, o Aaron Sorkin deu aquela romantizada, transformou eles de fato em heróis, porque eles foram figuras injustiçadas, e o final é aquele final bem de filme, esses filmes mais de época que trata algum recorte histórico que termina com essa cena mais edificante. Aí depois vem um texto contando um pouco sobre o que aconteceu com as pessoas representadas. Isso, inclusive, tem em Olhos se Condenam, mas Olhos se Condenam tem essa vibe mais pesada. Sete de Chicago tem essa vibe, né, mais de filme heróico e tudo mais. Algo bem clássico que o
Aaron Sorkin brinca, essa relação de uma hora, quando eles conseguem o personagem do Michael Keaton para servir como testemunha, que é a virada deles, que eles acham que eles vão ter uma chance de se livrar. Aí, de repente, tem uma reviravolta que aquele juiz maluco anula tudo. Então, essas relações que tem normalmente em filme que gira em torno de julgamento é o mais clássico mesmo, mas ainda ficou bom, ficou bem representado no filme. E o maior destaque, com certeza, de O Sete de Chicago é o elenco, porque, gente, é um elenco muito, muito bom. Mas, assim, é um elenco tão bom que os personagens, eles acabam... Os atores são bons, mas os personagens, eles são bem divididos. Então fica aquela questão. A gente sabe que os atores poderiam dar um pouco mais do que eles deram até, mas, de fato, não havia tanto espaço para eles, porque não havia um protagonista na história, né? Mesmo que esses dois personagens que nós comentamos, que são o Abbie Hoffman e o Tom Hayden, tenham mais destaque, ainda é a história sobre os sete, né? Nós vemos um pouco sobre a vida de cada um dos sete, e, de forma geral, esse é o nosso review. É um filme bom, não é o concorrente mais forte, de forma alguma. É um filme, assim, aquela coisa 4 estrelas, aquelas 4 TVs da série Stone, mas é um filme, assim, que o tempo passa rápido. O ritmo de O Sete do Chicago é bem positivo. Mas se você não quer spoiler, você pode pular para essa numeração aqui embaixo, porque agora nós vamos exaltar alguns pontos com spoilers de O Sete de Chicago. E um ponto que não pode ser deixado de lado é a cena que o personagem do Yahab do Matin II é amarrado. É a cena mais forte do filme, porque justamente o advogado dele está passando por uma cirurgia. Ele não queria que o advogado dos outros 7 fosse o dele mesmo. Aí ele tenta fazer com que o caso seja adiado, né? Mas aquele juiz maluco não permite. Nisso ele tenta levantar uma questão para que ele possa se defender. Ainda não permitem isso. Então o personagem ele fica cada vez mais exaltado. Quanto mais o filme passa, que os dias vão passando, todo mundo fica mais exaltado. Mas o personagem dele, que é o que some primeiro no filme, né? Depois daquela cena forte, até o promotor, que a gente vê que ele discorda de algumas condutas que estão sendo tomadas contra aquelas pessoas. Ele até fala para o juiz, não é melhor anular o caso dele, soltar ele e tudo mais. Aí vem o advogado de defesa e fala a mesma coisa, a situação tá ruim, até acusa ele de racismo, o outro advogado acusa também. Aí o juiz maluco não vê escolha, depois de ter algemado e amordaçado o personagem do Yahab do Matin II, ele então é solto, o caso para ele é anulado, as acusações contra ele, nesse caso do Sete de Chicago, e nós descobrimos depois, inclusive no fim do filme, que a acusação dele ter matado um policial, agora não me lembro muito bem o estado, também era uma mentira que foi provada, né? Mas ainda sobre os outros personagens, nós vemos que... Mas assim, mais pro final do filme, nós vemos que há essa disputa entre o Sacha Baron Cohen e o Ed Redmayne, que, como nós comentamos, são os personagens de destaque. E, inclusive, o Ed Redmayne, nós descobrimos que ele, entre aspas, foi o responsável por começar os tumultos em Chicago. Mas nós temos que também fazer uma meia-culpa para os outros. Por quê? Nós vemos o personagem do Jeremy Strong ensinando a fazer coquetel Molotov. Nós vemos eles comentando, né, em resistir. Eles chamam os policiais de porcos e tudo mais. Mas, de fato, quando viu o amigo dele sendo agredido pela polícia, quem fez o pessoal partir pro pau naquela hora foi o do Ed Redmayne, né? Mas, assim, dá para compreender, porque o sujeito foi agredido sem motivo algum. E depois começa toda essa confusão. Aí eles vão para cima dos policiais, é uma pancadaria, uma das várias pancadarias que tem briga no parque. Aí eles conseguem passar pelas barricadas, vão até um bar perto do lugar que está acontecendo a reunião dos democratas. Aí tem aquela cena dos policiais tirando o distintivo e os nomes, que é uma cena mega tensa. E aí, de fato, eles são empurrados contra o vitral do bar, ninguém estava prestando atenção, e são presos naquela, né? Outro ponto muito interessante foi quando o David Dellinger, ele que era a figura mais centrada ali do grupo, que era sempre quem pregava para resolver as coisas na paz, na serenidade, era o mais velho, era o adulto, assim, né? Eles até brincam que o Sacha Baron Cohen fala, não tenho dinheiro. Aí o personagem David Dellinger fala, eu tenho, porque eu sou um adulto. Mas assim, até ele perde a cabeça quando ele tá exaltado, falando contra o juiz. Aí vem um policial, ele pede para tirar a mão dele, mas aí vem outro, ele vira um soco no cara. Então, assim, dá para ver que a coisa toda foi conduzida, aquele julgamento foi conduzido de uma maneira
totalmente absurda. O filme retrata isso bem, da raiva daquele juiz. E assim, de forma geral, um recorte histórico muito bem representado pelo Aaron Sorkin. Mas, agora passando para o final do nosso vídeo, de forma geral, foi isso. Como nós comentamos, Sete do Chicago é um filme bom, aquele filme que você não cansa de assistir, ele, mesmo tratando de um tema sério, ele não tem aquele clima denso que nós vemos em muitos filmes ou séries, minisséries que comentam sobre casos judiciais. Ele tem essa postura mais de exaltar a figura do Sete de Chicago, mas também apresentando alguns erros, algumas desvirtudes deles. Mas é um filme assim que merece ali as suas 4 estrelas, suas 4 TVs aqui da série Stone. E, de forma geral, o vídeo foi isso. Então, se você gostou, não esqueça de dar um like, também curtir, dar like e curtir, na verdade. Também compartilhar e se inscrever no nosso canal. Temos vídeos sobre outros diversos filmes. A gente tem vídeo sobre The Father, temos vídeos sobre O Som do Silêncio. Comentamos os indicados à animação em específico. Temos também outros conteúdos e vem muito mais por aí. Conteúdo de curiosidade, de como funciona o Oscar, dos outros indicados ao Oscar e os nossos bolões. Teremos o nosso bolão dividido em 2 partes, nessa sexta-feira e na sexta que vem. Então, de forma geral, é isso e você deveria estar maratonando.